Então, na última aula nós falamos de números complexos, né? Vou dar uma rápida recordada. Então, um número complexo Z, em princípio é uma expressão do tipo x mais y, né? X é um número real, y é um número real, e i é um número que elevado ao quadrado dá menos 1. Então, não pode ser um número real. Esses caras podem ser interpretados como pontos do plano, que aqui você tem x, aqui tem 1, aqui tem i, então aqui é yi, e aí você tem x mais yi, assim. Então, quem não tiver satisfeito formalmente com essa definição vaga, pode dizer que o número complexo Z nada mais é que o par ordenado XY em R2. Então, se você fizer x mais yi, mais, sei lá, a mais bi, isso daqui é x mais a mais y mais bi. Ou pensando dessa maneira, né? Xy mais AB igual a x mais a, y mais b. O i, nessa interpretação, o i é o ponto 0, 1. O 1 é o 1, 0. Então, x mais yi é igual a x vezes 1, 0, mais i mais y vezes 0, 1, que é xy. E aí a novidade dos números complexos é que se você fizer a mais bi com x mais yi, pensando que isso é distributivo, comutativo, etc., tudo que precisar aqui, isso vai nos dar ax mais bi vezes yi, comuta, fica bi vezes i vezes i dá menos 1, então menos bi. Mais i vezes, aí também comutando, bx mais AY. Ou, se você quiser escrever dessa maneira, AB vezes XY é igual a AX menos BY, BX mais AY. Bom, então vimos isso sobre os números complexos. O módulo do número complexo Z, se ele é x mais y, então o módulo de Z é igual a x2 mais y2 raiz quadrada. A gente representa por Z barra o conjugado, que é x menos yi, o que nos dá que Z vezes Z barra é igual a x mais yi vezes x menos yi. Só fazer as contas, isso dá x2 mais y2, que é o módulo de Z ao quadrado. Lembrando que um dos principais desafios aqui é saber quando é que é Z e quando é que é 2. Tem uma coisa também interessante que eu gostaria de destacar, é o seguinte: se você tiver o número complexo Z1 igual a x1 mais y, Z2 igual a x2 mais y2, se você fizer Z1 vezes Z2 barra,
Isso daqui vai ser x1 mais y1 vezes x2 menos y2. Isso é igual a x1, x2, depois, ó, i vezes menos i dá 1. Então, mais y1, y2. O resto praticamente não me interessa aqui, mas vamos completar. Mais i, y1, x2, menos x1, y2. Quer dizer, tem o seu interesse também, porque olha só, isso daqui, se você interpretar esses caras como vetores, isso aqui é o produto escalar de Z1 por Z2. Esse daqui, ó, é menos o determinante. Se você fizer o determinante, bom, podemos botar o determinante assim, né? x2, y2, x1, y1, está aqui. Mas eu vou usar mais esse aqui no momento, pelo menos. É só, não é nada demais, é só uma observação. É olhar, fazer a conta e ver. Assim, em termos de memória, eu não gastaria espaço em memória para decorar isso. Eu só me lembraria de que quando você multiplica um cara pelo conjugado do outro, dá alguma coisa interessante. Aí é só fazer a conta e ver qual é a coisa interessante que sai. Então, os números complexos servem agora para a gente ter praticamente o mistério da Santíssima Trindade virou os 3 mosqueteiros, que são 4. Porque você tem o ponto, o vetor, o par ordenado e o número complexo. Então, aqui você bota um sistema de coordenadas, você tem aqui o ponto P, o vetor V, o par ordenado XY e o número complexo x mais y, que são 4 coisas diferentes, mas são a mesma coisa. Então, nós eventualmente vamos jogar com isso. Um matemático é alguém que tem minimamente desenvoltura para lidar com essa situação. Então, vamos voltar lá nas inversões. Lembro que a definição da inversão é a seguinte: você tem um círculo de centro O e raio R. Então, se você pega um ponto P do plano, outro que O não serve, você pode achar aqui o ponto P', e ele é definido da seguinte maneira: ele está na semirreta, que começa em O e vai em direção de P, e satisfaz o seguinte, né? OP', essa distância, vezes a distância OP é igual a R2. Tá?
Então isso é inversão. A inversão claramente faz o seguinte, ó. É claro que um ponto que está aqui sobre o círculo, essa distância, vezes ela, dá R2. Quer dizer, se você pegar o ponto Q aqui, ele é igual a Q'. Um cara que está aqui fora, o invertido dele, assim, está aqui dentro. Um cara que está aqui dentro, o invertido vai lá para fora. Se você pegar uma reta passando pelo centro, os pontos que estão na reta não saem da reta, eles continuam na reta. E é mais ou menos como se o ponto lá no infinito viesse aqui para o centro e o centro fosse para o infinito, de alguma maneira. Então, tirando o O do plano, isso é uma bijeção. Dois pontos diferentes não são levados no mesmo, e todo mundo é imagem de alguém. Todo mundo que não seja esse daqui é imagem de alguém. O fato curioso, o primeiro fato curioso, é que se você pegar uma reta, a gente pode, eu já falei na aula passada isso, né? Dá para ver assim, bom, o ponto da reta que está mais próximo do centro é esse. Então, essa distância de todas essas é a menor, então o inverso dela, R2 sobre ela, vai ser a maior de todas. Então tem um cara, se eu chamar esse cara aqui de P0, P0', está por aqui. Agora, na medida que eu vou andando para cá, esses pontos vão ter que se aproximar do O. Então vou ter que fazer alguma coisa assim. E para o lado de cá, a mesma coisa, totalmente simétrica. Isso, de maneira alguma, demonstra que o que a gente tem aqui é um círculo, mas dá para conjecturar. Então, é a nossa primeira conjectura. Então, eu queria tentar fazer uma demonstração disso usando números complexos. Claro que pode ser feita a demonstração puramente geométrica, é legal. Todos têm o direito de ir para casa e fazer a demonstração geométrica também. Mas eu vou repensar a inversão da seguinte maneira. Eu pego o plano complexo e pego... Não é difícil ver o seguinte... Se eu fizer uma homotetia trazendo esse círculo para o círculo de raio 1, todo mundo é transformado por homotetia. Então, quer dizer, não vai ser diferente do ponto de vista da geometria o que vai acontecer para a inversão de um círculo de raio R ou para um círculo de raio 1. Se eu mostrar, por exemplo, que eu pegando uma reta, inverter em relação ao círculo de raio 1 vai dar um círculo, em relação ao círculo de raio R também. Acho que até observar isso antes. Se você pegar o círculo de raio 1, então essa distância aqui é R. Imagina que eu faça a seguinte transformação aqui, eu acho que seria essa. Pega cada ponto Q aqui e leva no P, coloca a origem aqui, pensa que isso é o zero, né? E leva P em R vezes P. Quer dizer, P igual a R vezes Q. Entendido da seguinte maneira, você pega esse vetor aqui, multiplica por R e tem aqui o P. Deve funcionar, eu imagino que funcione da seguinte maneira agora. Se esse tamanho, pega o Q' aqui, né? Então você tem O, Q' vezes OQ, como esse raio aqui é 1, isso aqui tem que ser 1. Será que se eu fizer com o RQ? Agora,
imagina aqui o RQ. Pega agora um círculo de raio R aqui. Vamos ver se vai funcionar com... Eu acho que deve ter uma motetia de razão R ou R2, eu estou tateando aqui, né? Pega um círculo de raio R aqui. Agora, se eu fizer OP, isso daqui é R. E se eu pegar o Q', e multiplicar também, fizer aqui P'. Hã? R é esse raio aqui. É o raio do círculo maior. Então, eu estou pensando o seguinte, eu estou identificando o ponto... Vou retomar a história aqui. Eu identifico o ponto P, né, ao vetor OP. Tá? O ponto Q eu identifico ao vetor OK. E esse aqui eu digo que é R vezes o OK. Então eu peguei esse tamanho aqui, multipliquei por R. Tá? Se eu pegar o Q', né, eu posso também fazer o Q', identifico o OK' e faço P' identificado ao O P', que vai ser R OK'. Então, se eu fizer o tamanho OP vezes o tamanho OP', bom, o tamanho desse cara daqui é R vezes o de cá. Então, isso aqui vai ser R vezes OK assim, né? E esse também é R vezes OK'. Só que esse vezes esse é 1. Porque, por definição aqui, OK vezes OK' igual a 1, porque o Q eu inverti em relação ao círculo de raio 1. Consequentemente, esse vezes esse é 1, esse daqui é R2. Então, quando eu multiplicar, quando eu fizer uma motetia de razão R, esticar todo mundo, todas as distâncias de R a partir da origem. Então, o P é o que eu obtenho a partir do Q, o P' a partir do Q'. Ora, uma motetia é só uma mudança de escala. Então, ela transforma retas em retas, círculos em círculos, preserva ângulos, tudo perfeito. Então, se eu mostrar que para o círculo de raio 1, se eu inverter uma reta, dá um círculo, para o círculo de raio R também, porque aí, se eu quiser uma reta para o círculo de raio R, eu divido tudo por R, inverto em relação ao círculo de raio 1, multiplico por R e obtenho um outro círculo. Então, moral da história, basta eu provar tudo que eu tenho que provar para o círculo de raio 1. Primeira observação. Ficou alguma dúvida? O telespectador lá de casa, infelizmente, não vai poder perguntar nada. Mas... Com relação ao círculo de raio 1, agora eu vou entrar com os números complexos pelo seguinte. Pega no plano complexo, pega o círculo de raio 1. Se eu pegar o ponto Z, a gente já viu que, bom, quando a gente multiplica dois números complexos, a gente multiplica os módulos e soma os ângulos. Então, o módulo do produto é o produto dos módulos. Certo? Quer dizer, se eu fizer Z1 igual a R1 cosseno θ1 mais I seno θ1, Z2 igual a R2 cosseno θ2 mais I seno θ2, quando eu faço Z1 vezes Z2, isso dá R1, R2
cosseno de θ1 mais θ2 mais I seno θ1 mais θ2. Então, isso aqui é um vetor unitário. O tamanho desse cara é R1 vezes R2. O tamanho desse é R1, o tamanho desse é R2. Tá bom? Então, quando eu faço Z vezes 1 sobre Z, isso, claro, dá 1, por definição. Então, o módulo de 1 sobre Z é igual a 1 sobre o módulo de Z. A única coisa que tem, quer dizer, lembrando que se eu fizer Z igual a X mais YI, eu posso fazer 1 sobre Z é igual a 1 sobre X mais YI. Aí tem um macete, não é nada do outro mundo, multiplica por X menos YI, X menos YI. Por que eu multiplico por X menos YI? Porque esse vezes esse dá o módulo de Z ao quadrado, é um número real. É sempre melhor ter um número real no denominador do que ficar dividindo, né? Então isso aqui vai dar X menos YI sobre X2 mais Y2. Ora, isso aqui é o Z barra e esse aqui é o módulo de Z ao quadrado. Então, quer dizer, 1 sobre Z é assim. O que significa isso? Aqui o 1 sobre Z, ele é obtido da seguinte maneira. Eu pego o conjugado de Z, que é o Z barra. Se eu dividir pelo módulo de Z, vem parar aqui, fica unitário. Se eu dividir pelo módulo de Z de novo, vem parar aqui. Esse aqui é 1 sobre Z. O tamanho desse vezes o tamanho desse dá 1. Que é a mesma coisa que o tamanho desse vezes o tamanho desse. Ora, se eu invertesse o Z pensando como ponto do plano em relação ao círculo unitário, ele vinha parar exatamente aqui. Até poderia chamar esse cara daqui de Z'. Tá? Então, o Z', se eu fizesse a inversão em relação ao círculo unitário, o Z' seria 1 sobre Z refletido em relação ao eixo do X. Ora, a reflexão em relação ao eixo do X também não muda, não transforma retas em retas, paralelas em paralelas, círculos em círculos. A única coisa que faz é mudar a orientação, né? Quem era canhoto fica destro, né? Quando você se olha no espelho, o cara lá no espelho, se você é destro, ele é canhoto e vice-versa. É a única diferença que tem. Mas, então, se eu quero provar, digamos, que um círculo aqui vira um círculo aqui, alguma coisa assim, nem é o caso ainda, se eu provar que vira um círculo aqui, depois quando eu inverter em relação ao eixo do X, vai dar um círculo. Então, vamos começar lá com o meu primeiro problema. Eu queria mostrar que a inversão, em geral, transforma uma reta, que não passa pelo centro, em um círculo passando pelo centro. Eu disse, bom, eu posso fazer isso para o círculo unitário. Então, eu teria que pegar uma reta aqui e mostrar que ela vem dar um círculo aqui, na inversão geométrica. Em vez de fazer isso, eu pego a transformação, que pega esses pontos do plano complexo e leva nos inversos deles. Se eu mostrar que dá um círculo passando pela origem aqui, o que eu queria é só pegar esses caras e espelhar. Vai dar um círculo também. Então, posso dizer que o meu problema agora é o seguinte.
Estou aqui no plano complexo, está aqui a origem. Vou desenhar um círculo unitário. Vou desenhar uma reta aqui, sei lá, amarela assim, a minha reta R. E eu quero mostrar que essa reta R vai virar um círculo passando pela origem. A minha observação é a seguinte, ó, como já falei antes. Essa reta tem um ponto aqui, que é o ponto, se eu pegar esse ângulo reto, esse ponto é o ponto mais próximo da origem. É o menorzinho em termos de módulo. Logo, o inverso dele vai ter o maior módulo. Então, o inverso desse cara vai vir parar, sei lá, mais ou menos, sei lá, digamos, por aqui. Os outros vão andando lá para o infinito, o inverso vai cair aqui. Então, eu devo ter um círculo assim. Eu vou chamar esse cara daqui de U. Esse daqui deve ser 1 sobre U. E, como isso vai ter que ser um diâmetro, o centro do círculo, que é esse cara daqui, vai ser 1 sobre 2U. Então, tudo que eu tenho que fazer é o seguinte, ó, eu vou pegar os pontos dessa reta, eu vou pegar agora um vetor V aqui, digamos que seja unitário, V, perpendicular a U. E vou dizer que eu quero os pontos Z, vão ser da forma U, mais TV com T variando em R. E eu quero mostrar que esses caras vão estar sobre o círculo de centro 1 sobre 2U e raio 1 sobre 2U e módulo. Então eu quero o seguinte, ó, 1 sobre Z menos 1 sobre 2U, isso aqui tem que ser 1 sobre 2 módulo de U. Então, sei lá, vamos escrever isso, né? Isso aqui vai ser 1 sobre U mais TV menos 1 sobre 2U. Isso daqui é igual a 2U U mais TV U menos TV. Vamos pegar o módulo disso. Então estou pegando um cara dessa forma, estou pegando o inverso dele e estou olhando a distância dele a esse cara daqui que eu sei que se tudo der certo, esse tem que ser o centro, que é 1 sobre 2U. Então, pego o módulo, pego... Agora eu olho para isso aqui, espero que vocês não me matem por isso, mas isso aqui é U menos TV sobre U mais TV, módulo, vezes 1 sobre 2U e módulo. Esse cara daqui é o cara que eu espero que seja o raio, porque é a distância, essa distância aqui, isso é o raio. Agora eu vou dizer uma coisa, olha só, U mais TV é esse cara daqui. U menos TV é esse cara daqui. Esse ângulo é reto. Esse triângulo é isósceles. Então, isso aqui tem o mesmo tamanho. Então, esses dois números complexos têm o mesmo tamanho, assim como o produto de dois números complexos tem o tamanho igual ao produto dos tamanhos, o quociente também é o quociente dos tamanhos. Então, esse cara daqui é 1.
E a nossa demonstração está encerrada, milagrosamente. Vou confessar para vocês o seguinte, na aula passada, quando eu enunciei isso, eu olhei e disse, não tenho a menor ideia de como eu vou fazer. Mas aí ontem estava com pressa, não tive tempo de sentar, aí eu peguei lá o livro que eu mesmo tinha escrito e vi essa demonstração que eu mesmo tinha feito numa inspiração algum dia. Colei de mim mesmo. É menos imoral, né, do que... Assim, a gente não deve, em geral, dou esse conselho para vocês, não leiam demonstrações. Tentem fazer as demonstrações vocês mesmos. Só em desespero, assim, só depois de... Assim, moralmente, depois de você passar 2 dias tentando demonstrar uma coisa e não conseguir, você passa a ter o direito de dizer, não, vou ter que olhar num livro e tal. Mas não é tempo perdido, porque aí quando esse tempo que você gastou, você aprendeu as dificuldades. E quando você olha a demonstração do outro, você entende como ele superou a dificuldade. Se você lê direto, você não aprende nada, ou aprende pouco. Bom, outra propriedade, também vamos tentar demonstrar da mesma maneira, né? Você tem um círculo unitário aqui, pega um círculo, eu estou sempre fazendo o desenho mais favorável, que é botar tudo do lado de fora e trazer tudo para o lado de dentro, mas as contas não estão levando isso em consideração, né? Então esse círculo aqui, ele deve virar, quer dizer, esse cara daqui deve virar, esse ponto daqui deve ir para cá, né? E esse daqui deve vir, sei lá, para algum lugar aqui assim. E esse círculo deve dar alguma coisa com essa cara aqui. Eu estou pensando em fazer a seguinte coisa. Vamos chamar um ponto aqui, sei lá. Chamar esse ponto de A, esse ponto de B, esse daqui é 1 sobre A, esse daqui é 1 sobre B. Se tudo correr bem, assim como isso aqui é um diâmetro, isso aqui é um diâmetro. Aí a gente pega aqui um ponto Z e o 1 sobre Z vem parar sei lá onde. Então, como a gente já viu, esse Z estará nesse círculo de diâmetro AB se e somente se esse ângulo for reto. E esse aqui estará nesse se e somente se esse ângulo for reto. Então, talvez a gente consiga provar que esse ângulo é reto a partir desse ser reto. Quer dizer, a gente tem aqui que... Aqui a gente sabe que Z menos A vezes Z menos B, parte real. Eu acabei de fazer na minha revisão, de observar que o produto escalar... Né, observei isso, que Z1 vezes Z2, se eu pensar como pontos do plano, e agora eu pensar como números complexos, esse produto escalar é o mesmo que fazer Z1 vezes Z2 barra e pegar a parte real. Lembrando, ó, repetindo aqui, Z1 igual a x1 mais y1i, Z2 igual a x2 mais y2i, Z2 barra é igual a x2 menos y2i. Z1, Z2 barra é igual a x1, x2 mais y1, y2 mais i vezes y1, x2 menos x1, y2. Então a parte real é o produto escalar.
Então isso aqui dá zero, porque esse ângulo é reto. Agora, aqui, ó, a gente teria que olhar para 1 sobre z menos 1 sobre a vezes 1 sobre z menos 1 sobre b. E olhar para a parte real disso daqui. Será que vai dar certo isso? Não, isso aqui vai dar, é a parte real. Bom, isso daqui é A menos Z sobre AZ vezes B menos Z. Aliás, aqui é o barra, né? B menos Z sobre BZ barra. E agora? Tem uma coisa boa aqui, né? Porque aqui, essencialmente, é o A menos Z e o B menos Z barra, só que esses caras no denominador aqui nos atrapalham. Sei lá, vamos talvez multiplicar pelo conjugado, mas vai introduzir um ruído aí na história, né? A barra Z barra, B barra, Z barra, tem muita barra aí. Esse negócio vai ser zero, se somente se os produtos dos numeradores for zero. Mas... Mas a gente sabe por ali de cima que é. Não, mas não é o produto dos numeradores que é zero. Quem é zero é a parte real do produto dos numeradores. Só que se os denominadores... A questão aqui é essa, né? Esse vezes esse, essencialmente, é isso aqui, né? Os dois estão com o sinal trocado. Se eu pudesse dizer que a parte real desse número é a parte real do numerador, estava ótimo. Mas isso não está claro aqui, né? Porque você tem o AZ e o BZ no denominador. Será que se a gente fizer, tomar a providência de antes multiplicar, se a gente fizer, vamos pensar assim, talvez a gente possa fazer essa conta escrevendo assim primeiro, né? 1 sobre Z é Z barra sobre Z barra, e aqui seria 1 menos, seria A barra também não está claro que melhore, né? Porque aqui a gente vai introduzir um ruído. Então, vamos ver se vem uma ideia mais brilhante nessa história. Bom, voltemos aqui. A menos Z sobre AZ. E aqui a gente tem B menos Z sobre BZ barra. Então, o denominador... Então, isso aqui vai dar A menos Z
Aliás, podemos trocar logo, né? Aqui fazer Z menos A, Z menos B barra, e botar aqui A, Z, B barra, Z barra. Vou dizer uma coisa para vocês, esse denominador é real. Porque olha só, Z barra é real. E A e B, se eu tivesse escolhido assim, não dava. Mas assim, ó, eles têm o mesmo ângulo. Então, o B barra vai cair aqui. Quando eu multiplicar o A pelo B barra, os ângulos se somam e eu caio na reta real. Ó. Observando aqui, ó. Primeiro, ó, ZZ barra é real. Claro. E aqui eu estou na seguinte situação. Está aqui a origem, está aqui o A, está aqui o B. Então, se eu pegar o mesmo ângulo para cá, o B barra está aqui. Então, se aqui eu tenho o ângulo θ, aqui eu tenho o ângulo menos θ. Quando eu faço AB barra, eu somo os ângulos. Então dá um número real. Então esse cara daqui é real. Então a parte real desse número é este daqui, que é real, vezes a parte real desse. Só que a parte real desse é zero. Se pegar o conjugado de B menos G sobre BC, aí o conjugado de B menos G. O conjugado... na verdade eu não provei. Vamos fazer esse parênteses aqui, né? Quer dizer, o conjugado do produto é o produto dos conjugados, o conjugado do quociente é o quociente dos conjugados. Né? Então, se eu fizer Z1 vezes Z2 barra, isso é Z1 barra vezes Z2 barra. Aqui você teria que fazer x1 mais i, y1, x2 mais i, y2 barra, fazer essa conta aqui. Quer dizer, vai dar x1, x2 menos y1, y2 mais x1, y2 mais x2, y1, i. I aqui. E aqui a gente teria x1 menos y1i vezes x2 menos y2i. Então, isso aqui vai dar x1, x2 menos y2 mais x1 menos x1, y2 menos y1, x2 i, que é menos esse. Então, vale isso daqui. E, bom, para o quociente... Não, para o quociente você usa que 1 sobre z barra é igual a... Quer dizer, 1 sobre z é igual a z barra sobre o módulo de z ao quadrado. Então, z1 sobre z2... Z1 barra sobre Z2 barra é igual a Z1 barra vezes 1 sobre Z2 barra, que é igual a Z1 barra vezes... Aí 1 sobre Z2 barra vai ser Z2 barra barra, né? Bom, assim, Z1 vai ser Z2 sobre... E Z1 sobre Z2 barra vai ser Z1 vezes Z2 barra sobre Z2 ao quadrado, já que 1 sobre Z2 é Z2 barra sobre norma de Z2 ao quadrado barra. Então, isso aqui é Z1 barra Z2 sobre
é igual. Na verdade, claramente isso é um exercício que vocês poderiam ter feito. Né? Mas, então, quando eu pego o conjugado do produto é o produto dos conjugados, o conjugado do quociente é o quociente dos conjugados, então as contas que eu fiz aqui, talvez de maneira um pouco leviana, já que eu não tinha parado para provar isso, estão justificadas. Então, moral da história, provamos com essa conta aqui que, quer dizer, retomando, né, nós provamos o seguinte, tem aqui o círculo unitário, tem aqui um círculo, aí a gente pega o invertido aqui, pega esses pontos, chama de A, B, aqui é 1 sobre B, 1 sobre A. Está claro isso, né? Que o A está mais perto do que o B, o 1 sobre A está mais longe do que o 1 sobre B, da origem. Né? Aqui eu pego o Z, o 1 sobre Z, eu desenhei aqui, na verdade ele deveria ser do lado de cá, né? 1 sobre Z. E aí que eu provei que esse ângulo é reto, na verdade é 6 somente C, esse é reto. Porque, no fim, se a parte real desse número é 0, é porque, como isso aqui é real, então a parte real desse é 0, então vale a volta também. Então, o cara está nesse círculo, 6 somente C, a imagem dele está nesse daqui. Tá? Bom, tem uma outra propriedade que é mais... que é a seguinte, se você tiver... na verdade vale para curvas em geral, mas, se você tiver duas curvas, eu vou usar livremente a seguinte coisa, que essa transformação preserva a tangência. Quer dizer, se eu tiver duas curvas tangentes, aqui as imagens delas serão tangentes. Não é uma coisa tão simples de justificar, mas dá para acreditar. Então, o que eu quero provar é que se duas curvas se cortam aqui segundo um certo ângulo, então as imagens dela, quando eu inverter, vão se cortar segundo o mesmo ângulo. Posso fazer isso para retas. Realmente assim, como eu falei da vez passada, essa propriedade é uma propriedade geral de funções holomorfas, funções que são deriváveis no sentido complexo. Então vale não só para essa função, mas para muitas outras. Como eu não quero recorrer a isso, eu vou fazer uma demonstração geométrica. Vou fazer a demonstração geométrica seguinte, ó. Pega aqui uma reta. A imagem dessa reta vai dar um círculo aqui assim. Por simetria, ó, é claro que tem uma simetria aqui, tal que a tangente aqui é paralela a essa reta, assim como a tangente aqui. Agora vamos pegar, sei lá, outro círculo, outra reta aqui, cortando aqui no ponto P. Então essa reta aqui vai ter vai dar aqui um círculo que eu vou desenhar em azul.
um círculo assim. E aí eles vão se cortar aqui no ponto pelinha. Agora, aqui ó, eu tenho uma tangente que é paralela. Pelo mesmo motivo, pela mesma simetria, esse círculo aqui é tangente, aqui é uma reta paralela a essa. Então aqui, aqui nesse ponto, aliás, é isso no ponto pelino, né? Deixa eu... não vou fazer nada aqui no ponto pelino, vou só observar o seguinte. Aqui, essa reta amarela é paralela a essa branca, essa laranja é paralela à azul. Então esse ângulo é exatamente o mesmo aqui. Então esses dois círculos se cortam aqui segundo esse mesmo ângulo. Mas olha, eles aqui também se cortam segundo o mesmo ângulo. Se aqui eu passar a tangente ao círculo branco e a tangente ao círculo laranja, né, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Estou usando agora o fato de que se eu pegar dois círculos assim, tem uma simetria perfeita aqui, de maneira que esse ângulo aqui e esse daqui são iguais. Então, como esse ângulo daqui é igual a esse, o de cá também é. Então, quer dizer, eu tinha duas retas se cortando segundo um certo ângulo, elas se transformam em círculos e os círculos aqui se cortam segundo o mesmo ângulo. Então, nessa aqui não usei os números complexos. Interessante que assim, essa seria a parte em que eu usaria mais os números complexos, usando derivada e tudo, mas ainda não posso.